Saúde os irmãos na paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 e os versículos seguintes. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. Ninguém encontrou ainda, né? Todo mundo folheando a Bíblia. Lucas 24, a partir do verso de número 13. Texto conhecido de toda a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que naquele mesmo dia iam dois dos discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes todas as escrituras, o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou do pão, e abençoou, e partiu-lhe, e deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Fecha a tua Bíblia, fecha os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós sabemos que tu vives e que a tua palavra é viva.
Nós sabemos, Senhor, que o Senhor reina e que a Tua palavra, Senhor, também tem o poder de governar a terra, porque sem a Tua palavra nada do que existe poderia ser criado. É a Tua palavra, Senhor, que domina sobre todas as coisas. É a Tua palavra, Senhor, que está sobre todas as coisas. E te pedimos, Deus, que mediante esta palavra o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor ministre em nós com poder e graça, através da sua bondade e infinita misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. A voz de todo mundo está um pouco curta, então eu vou um pouco devagar, para não cansar demais a voz. A Bíblia nos diz que a morte de Jesus em Jerusalém rende para os discípulos do mesmo, para os discípulos do Mestre, algumas tristezas, algumas desesperanças, porque é sabido por todos aqui que por 3 anos e meio, este Jesus que agora é crucificado, passou todo o seu tempo com estes discípulos, discipulando-os e ensinando-os, fazendo obras entre eles, sinais entre eles. E agora este mesmo Jesus que fazia obras, sinais entre os discípulos e entre todo o povo, é subjugado pelos principais dos sacerdotes de Israel e pelo Império Romano, e crucificado por eles. Esse mesmo Jesus que outrora era poderoso em palavras e poderoso em obras, agora é subjugado diante dos seus discípulos, humilhado e exposto diante de toda a sociedade como um ladrão, como um qualquer. A zombaria sobre o seu corpo é tão grande que diz a Bíblia que os homens zombavam dele, dizendo: és tu, Messias, salva-te a ti mesmo. És tu, Messias, desce da cruz. És tu, Messias, desce daí. E enquanto o cenário da crucificação toma forma, os discípulos que o seguiam se afastam dele. Os discípulos que seguiam a este Cristo se afastam, se escondem. A Bíblia diz que ao pé da cruz só ficam João, o discípulo amado, e Maria, sua mãe. Os demais desaparecem. Os amigos dele vão embora. Porém, existe uma promessa. A promessa de que ao terceiro dia ele se levantaria dentre os mortos para reinar. Havia uma promessa. E ansiosos eles esperam a promessa. Porque os discípulos que estão em Jerusalém e permanecem em Jerusalém até o terceiro dia, apesar de desesperançosos, eles aguardam uma promessa. A promessa de que este Jesus ressuscitaria. E o terceiro dia chega. O terceiro dia vem. E junto com o terceiro dia vem a tristeza de alma, a desesperança dos discípulos. O texto começa no capítulo 24 dizendo que algumas mulheres descem ao sepulcro a fim de ungir o corpo dele com unguento, cuidar do corpo. E chegando no sepulcro, Maria, uma das mulheres,
escuta da boca de um anjo dizendo: por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ela escuta isso de um anjo, e a Bíblia diz que elas vêm correndo a Jerusalém para anunciar. E tendo anunciado, Pedro corre até o sepulcro, mas o texto é claro que os outros não crerão. Pedro corre até o sepulcro, vê a pedra revolvida do sepulcro, o sepulcro aberto, e vê alguns lenços dentro do sepulcro, mas aquele Jesus a quem buscavam não está mais lá. Ele ressuscitou. Mas no mesmo contexto, existem aqueles que não creram. No mesmo contexto, existem aqueles que estão sem esperanças. No mesmo contexto, existem aqueles que estão agora insatisfeitos, porque não viram Jesus, só viram o sepulcro aberto. E um sepulcro aberto não é prova o suficiente. Não viram Jesus, só viram um sepulcro aberto. E um sepulcro aberto só é forte o bastante para a convicção daqueles que creem absolutamente e totalmente na promessa. Não viram Jesus, só viram o sepulcro aberto. E o sepulcro aberto não é uma resposta forte o suficiente para aqueles que estão totalmente desanimados, totalmente tristes, totalmente abatidos. E a Bíblia diz que 2 dos discípulos que estavam em Jerusalém resolvem ir de volta para uma aldeia chamada Emaús. E eu imagino esses discípulos levantando de manhã, recebendo a notícia. As mulheres foram até o sepulcro e viram que lá não há mais corpo algum. E um anjo disse que ele está vivo, que ele ressuscitou, mas por causa da tristeza de alma, por causa do abatimento de alma, por causa da tristeza de coração, isso não os envolve de ânimo, pelo contrário. Eles perguntam, Leidiane, mas essas mulheres que lá foram, elas viram Jesus? E alguém responde: não, não viram. E Pedro, que correu lá logo depois, ele viu Jesus? E eles respondem: não, não viram. Então, já que ninguém o viu, ele está morto. E foram embora. E eu vejo nesses homens exatamente o retrato da igreja nos dias de hoje. Nós somos uma igreja que pregamos um Jesus vivo, mas vivemos como se ele tivesse morrido. Nós somos uma igreja que pregamos um Jesus que reina, que governa, mas vivemos como se ele não estivesse assentado sobre o trono. Como já foi dito aqui, parece que o mundo de todos os lados aperta e oprime a igreja. E nós de camarote assistimos a igreja sucumbindo à maldade do mundo. Essa semana foi em manchete em todos os jornais o escândalo que teve envolvendo pastores e comentado por todo mundo. E isso entristeceu boa parte da igreja. Porque muitas vezes a igreja retira a esperança do Jesus que vive e coloca a esperança em quem correu até o sepulcro. Você viu? Retira a esperança da palavra, da promessa, e coloca a esperança em quem correu. Deixa eu lhe dizer, a esperança
A nossa esperança precisa estar nele. A Bíblia diz que eles não creem. Eles não conseguem crer. E eu não tiro desses homens parte da razão. Provavelmente eles largaram tudo que tinham. Provavelmente eles largaram família em Emaús. Provavelmente eles largaram a esposa em Emaús, os filhos em Emaús, o trabalho em Emaús, para ir atrás de um Jesus que se dizia o Messias, aquele que remiria a Israel. E a Bíblia diz que agora eles vêm caminhando uma distância aproximada de 12 quilômetros. E um viajante encosta no caminho. E a Bíblia diz, a Bíblia é clara, o viajante escuta o que eles estão conversando. O viajante ouve. Isso é interessante porque ele ouve a conversa, se aproxima e pergunta: por que vocês estão tristes? E o que é que vocês vão conversando? Ele ouve a conversa e pergunta: por que vocês estão tristes? E o que vocês estão conversando? Às vezes a gente se pergunta: por que a igreja está fria? Jesus responde: a igreja está fria pelo que se conversa. A igreja está triste pelo que se conversa. A igreja está triste pelo que se fala. A igreja está triste pelo que se vai conversando no caminho. Porque eles vêm conversando no caminho e a conversa é: Wanderson, nós estamos tristes porque ele morreu. Nós estamos tristes porque ele está sepultado. Nós estamos tristes porque ele foi subjugado pelo Império Romano e pelos nossos sacerdotes e pelos príncipes do nosso povo. É o que eles respondem a Jesus. Nós estamos tristes porque ele era poderoso em obras, mas agora está morto. E em contraste, lá em Jerusalém, tem uma igreja reunida, que a conversa é eufórica. Ele está vivo e não foi achado mais no sepulcro. Tem uma igreja lá em Jerusalém que a conversa é diferente, a conversa é eufórica. Ele está vivo porque alguém viu um anjo que disse que ele está vivo. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que as nossas conversas precisam ser trocadas. Ao invés de nós falarmos da manchete da semana, nós precisamos dizer: ele está vivo e ele está pronto para vir buscar a sua igreja. Ao invés de nos entristecermos com o mundo, precisamos olharmos para ele e confessarmos: ele está vivo. Jesus encosta para perguntar: que conversa é essa? E eu olhando para isso, eu penso que às vezes Deus se assusta com as nossas conversas. Que conversa é essa, rapaz? Aí a Bíblia diz que Jesus encosta neles e começa a lhes abrir as Escrituras. Desde Moisés até os profetas. Não convinha que isso acontecesse. Eu imagino Jesus ao lado deles e dizendo: vocês não leram o que disse Isaías? Que ele seria moído por causa do pecado de vocês.
Vocês não leram o que disse Isaías, que ele seria esmagado para que as feridas dele trouxessem paz a Israel? Vocês não leram? Vocês não leram o que disse o salmista no capítulo de número 22 dos Salmos, quando predisse o clamor da cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês não leram o que o salmista disse a respeito de mim, dizendo: aquele que se assenta à minha mesa me trairia? Vocês não leram o que o pai disse no Gênesis, que a serpente feriria o meu calcanhar? Vocês não leram? E ele lhes abre as escrituras por todo o campo. E a Bíblia diz que chegando no destino, ele tenta passar, tenta ir adiante, mas alguém diz: a conversa está boa, fica mais um pouco. A conversa está boa, entra para dentro das nossas casas. A conversa está boa, vem jantar conosco. A conversa está boa, vem falar mais um pouco conosco. Sabe o que eu amo nesses discípulos? É que eles não veem o rosto, mas eles escutam a voz e reconhecem a voz. E quando eles escutam a voz, eles dizem: entra para ficar conosco, já está tarde. Quando eles escutam a voz, eles dizem: entra para ficar na nossa casa, já está tarde. E a Bíblia diz que ele entra, toma o pão para cear, levanta o pão aos céus e dá graça. E a Bíblia diz que na oração do partir do pão, eles o conheceram. Muito talvez eles o conheceram por causa da ceia. Eu não sei se a oração foi igual. Muito talvez eles reconheceram por causa da multiplicação. Antes de partir o pão, ele orou. Muito talvez eles o conheceram por causa das vezes que comeram juntos, e ao ser chamado para orar, ele fazia a mesma oração. Eles o reconheceram, mas ao reconhecerem, ele desapareceu. E aí um olha para o outro, e eu acho essa parte mais linda do texto. Um olha para o outro e diz: espera aí, porventura não ardiam os nossos corações enquanto ele falava conosco no caminho? Porventura, no momento que ele falava, o nosso coração não se enchia de alegria? Espera aí, no momento que ele falava, o nosso coração não se enchia de ânimo? Espera aí, enquanto ele falava, o nosso coração não se enchia de fervor? Espera aí, enquanto ele falava, o nosso coração não deixava a tristeza de lado e saltava de alegria na presença dele, porque a sua voz é suave? Porventura, quando ele falava conosco, não ardia o nosso coração? Alguns perguntam por que a frieza. É simples. Por que não se dá ouvidos à voz dele? Porque ao ouvir a voz dele, até o coração mais triste se enche de alegria. Por
Por que a desesperança? Porque deixamos de ouvir a voz dele. Porque ao ouvir a voz dele, até o coração mais desesperançoso se enche de esperança. Por que a tristeza? Porque as nossas conversas tomaram o lugar da voz dele. Porque a conversa não vai dar certo. A conversa não tem jeito. A conversa morreu. A conversa acabou. A conversa não cresce. A conversa é frio, é gelado, não evolui. A conversa não tem despertamento, não tem avivamento. A conversa são os últimos dias, é isso mesmo, é daí para pior. A conversa não tem jeito. A conversa ninguém dá conta. A conversa ninguém dá jeito. Enquanto a conversa deveria ser: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Enquanto a conversa deveria ser: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Enquanto a conversa deveria ser: Senhor, eu sei que tu reina, está vestido de majestade e a santidade convém à tua casa. Enquanto a conversa deveria ser: ainda antes que houvesse o dia, tu és e não há quem possa escapar das tuas mãos. Operando tu, quem impedirá? Enquanto a conversa deveria ser: tu não é homem para que minta, tu não é filho de homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não velaria para cumprir a sua palavra. Muda de conversa, pelo amor de Deus. Fala do que ele falou. Fala do que ele disse. Por que está triste? Por que está deprimido? Por que está desanimado? Simples. Porque você prioriza a sua palavra. Quando a palavra dele arder no teu coração, quando a palavra dele arder em tua alma, por mais que haja motivos para desesperança, você vai sentir a palavra arder em seu coração e vai dizer: Senhor, fica aqui comigo, entra mais um pouco, ceia na minha casa, participa da minha vida, dorme comigo, fica comigo, insta um pouco mais comigo, fica aqui, Senhor. Sabe por que a tristeza de coração desses discípulos? Se coloquem de pé. Porque estes discípulos, eles vêm no caminho murmurando, questionando, perguntando. Nós temos visto tanta coisa acontecer. Nós temos visto tantos sinais acontecerem. E o que mais me impressiona é o silêncio da igreja. Calada, quieta. E quando tem a infelicidade de abrir a boca, é para murmurar. Nós vimos esses dias, a Disney lançou um filme para criança, para o seu filho, para a sua filha assistir. O nome do filme é Buzz Lightyear. É isso mesmo? Aquele herói do Toy Story. Daniel sabe, é esse Daniel. E no filme tem um beijo homossexual para criança.
para o seu filho assistir, para a sua filha assistir. Tem um beijo gay no filme. E alguns países entraram em contato com a Disney e disse: olha, se não tirar a cena do beijo homossexual do filme, o filme não vai ser aceito no nosso país. Sabe o que é que a Disney respondeu? Nós não podemos negociar os nossos valores. Nós perdemos o dinheiro, mas não retiramos a cena. E a igreja calada. Essa semana nós tivemos os escândalos envolvendo líderes de igrejas. E alguns disseram um dia triste para a igreja, dia terrível para a igreja. Não, não é um dia triste. Não há dia triste para uma igreja que confia que o Cristo dela está vivo e que breve voltará. E a igreja calada. Deixa eu lhes dizer nessa noite, que a palavra do Senhor seja poderosa o suficiente para alegrar o seu coração. Que a palavra do Senhor seja poderosa o suficiente para aquecer o seu coração. Que a palavra do Senhor seja poderosa o suficiente para aquecer o seu coração. E que o mundo não possa mais entristecer a tua alma, porque o teu coração está firme na palavra daquele que te formou. O teu coração está firme nele. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Que você saia daqui nessa noite com a certeza de que a palavra do Senhor precisa ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Que a palavra do Senhor precisa ser bálsamo para a tua alma. Que a palavra do Senhor precisa ser bálsamo para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento os teus servos, os teus filhos que aqui estão. Senhor, mesmo com todas as tristezas de alma, mesmo, Senhor, com todas as desesperanças, mesmo, Senhor, com todo o abatimento de alma, mesmo, Senhor, com toda a opressão e pressão do mundo, mesmo, Senhor, com todas as investidas do inferno, mesmo, Senhor, com todas as investidas do diabo, Senhor, nesta noite nós te pedimos que a tua palavra volte a arder em nosso coração, que a tua palavra, Senhor, aqueça a nossa alma. Que a tua palavra, Senhor, aqueça o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que a tristeza, que a desesperança encontrada dentro do nosso coração dê lugar, Senhor, ao poder da tua palavra. Senhor, a tua palavra é bênção e abençoadora. Senhor, a tua palavra é poderosa para abençoar. A tua palavra, Senhor, é poderosa para abençoar a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, firma a nossa fé. Firma, Senhor, o nosso coração, para a glória do teu nome. Amém. Porque